Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui de estudo da Revista Espírita, no canal Espiritismo e Kardec, na página Espírita JG, né? Hoje, mais uma vez, estudando com a Ana e com o João, o artigo de 1858, janeiro, resposta aos espíritos de algumas perguntas. Então, eu queria agradecer ao João, a Ana e a todos que estão assistindo. Então, João, nos fale um pouco mais desse artigo. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão, um estudo sobre um artigo do primeiro número da Revista Espírita, janeiro de 58. Nós tínhamos estudado um desses artigos na semana passada e hoje vamos continuar neste mês. Este primeiro número da Revista Espírita tem uma característica muito prática. Estava-se no início do Espiritismo, estava no despontar do grande interesse das manifestações mediúnicas e Kardec, que já tinha feito sair o livro dos Espíritos, embora só com 501 perguntas e respostas, ele sentia uma grande avidez por parte da sociedade francesa perante a nova doutrina que se ia desenvolvendo, esta doutrina dos espíritos, sentia uma grande avidez e curiosidade pelas manifestações mediúnicas, nomeadamente as de efeitos físicos, naquela altura, que eram as que mais impressionavam, tinha das mesas girantes, etc., por aí dentro. E então Kardec vai sentindo necessidade de, nestes primeiros números da Revista Espírita, não havendo ainda uma publicação que orientasse aqueles que se queriam adentrar pelo espiritismo experimental, ele vai utilizando a Revista Espírita para dar indicações, para ir dizendo às pessoas, alertando às pessoas como é que funcionava a mediunidade, que cuidados havia de ter. E este artigo que aqui vemos é exatamente um artigo cheio de orientações interessantes para o experimentador espírita. Vem na forma de respostas que a perguntas que ele faz aos espíritos, e vamos olhar para elas. É muito enriquecedor este artigo, como aliás os são todos. Vamos então começar aqui a leitura do nosso artigo. Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Está a pergunta. E a resposta que os espíritos dão é: segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa. Daí porque pode agir por si mesmo. O vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário. Isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação de Kardec. Sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, esta resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do lado do facto de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenómenos espíritas, a causa é imediata,
a causa imediata é, incontestavelmente, um agente físico. Mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate. Ele dirige o braço. Amigos, se estivessem de acordo, íamos refletir um pouco mais, tentar aprofundar um pouco mais esta questão de como é que os espíritos podem agir sobre a matéria. Ouvimos aqui uma resposta que nos fala num intermediário que ele considera aqui ser o laço que une o espírito à matéria. O que é que vocês acham que os espíritos estão a querer dizer? Falta aqui alguma coisa ainda? Este laço está-se a referir a quê? Ao perispírito? Ou está-se a referir ao médium? Ou está-se a referir às duas coisas? O que é que vocês acham, amigos? Então, poderia começar falando o laço, né, que se menciona, né, é o perispírito, né? É através do perispírito, dos fluidos do espírito, que ele age sobre a matéria, né? E é através da junção, não é, dos fluidos do médium, do fluido vital do médium com os fluidos do espírito, que ocorrem os fenômenos mediúnicos, né? Das mesas que giravam, que se moviam, né? Então há uma junção desses fluidos do médium e do espírito e se impregna o objeto, por exemplo, a mesa com aquele fluido, e isso dá, Kardec diz no livro dos médiuns, dá uma vida fictícia, vamos dizer assim, à mesa. Então é essa a explicação do fenômeno que Kardec dá lá na segunda parte do livro dos médiuns. Né? E é justamente essa ideia do perispírito, né? Que vocês podem ler essa questão dos fluidos na Gênesis, do capítulo 14, no livro dos Espíritos, no ensaio teórico sobre a relação dos espíritos, que explica o perispírito. O perispírito é justamente esse instrumento que o espírito se utiliza para agir na matéria, né? Quando o espírito está encarnado, ele é o elo que liga o corpo à alma, né? Então é como se fosse, vamos dizer assim, a cola que liga o corpo à alma, né? Aí quando o corpo morre, o espírito se emancipa, né? se desliga e fica só com o perispírito, e é através desse perispírito que ele age na matéria e percebe tudo ao seu redor por todo o perispírito, né? Então esse laço que o João perguntou é justamente esse perispírito, né? Peri quer dizer em volta, né? Espírito quer dizer espírito. Então seria essa ideia, em volta do espírito, em volta da alma. E o perispírito é constituído de um fluido, né, semimaterial, que a gente não conhece bem a natureza íntima, mas é um tipo de matéria mais sutil. Enfim, passa para Ana. Então, boa noite, amigos, boa tarde, onde quer que nos encontremos. Eu queria voltar um pouquinho atrás, e o João também falou aqui dos espíritos, e como o João está sempre a referir as obras fundamentais, eu hoje vim aqui buscar o resumo dos ensinamentos dos espíritos no espiritismo, na sua expressão mais simples, e voltamos aqui um pouquinho atrás para podermos identificar o que é o espírito e o que são os espíritos, para podermos fazer aqui uma pequena introdução. Então diz-nos este livro que o espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Sua natureza nos é desconhecida para nós. Ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos de matéria. Por isso, o espírito em si é o princípio inteligente, como tantas vezes aqui já o João falou, que será a alma, o princípio inteligente, a alma, que tem toda uma evolução até chegar à fase de espírito ou à fase luminal. E depois diz-nos também, no item 4, que os espíritos são os seres individuais
tem um envoltório etéreo imponderável chamado perispírito. Espécie de corpo fluídico, tipo de forma humana. Eles povoam o espaço que percorrem com a rapidez do relâmpago e constituem o mundo invisível. E este aqui está o laço que o João há pouco referiu. Este laço que é o perispírito, de matéria semi-material, fluídica, quintessenciada, como nós dizemos, retirada do fluido cósmico universal. E quanto mais elevado, moral, intelectualmente, for o espírito, na escala evolutiva de todos nós, assim o perispírito será mais ou menos etéreo. Porque cada espírito, o perispírito do que envolve o espírito, é consoante o meio que o espírito necessita de reencarnar. E vai buscar todos esses fluidos ao meio que lhe é mais necessário. Por isso, um espírito já mais elevado, moral e intelectualmente, pode reencarnar na Terra, mas o seu perispírito já é um pouco mais leve, é menos denso. O espírito em si não está ainda tão agregado à matéria pela sua evolução. Por isso, o espírito, esta inteligência que aqui falamos, necessita sempre de um corpo para se poder comunicar. E não só, ele precisa de um corpo material, neste caso falamos do perispírito semimaterial, para toda a sua evolução, no sentido de poder interagir com a matéria. Por isso, a matéria ainda é necessária ao espírito, mas nós sabemos que os fluidos também são matéria. Por isso, este corpo fluídico que envolve o espírito e que faz com que seja o elo, o intermediário, não só entre o médio, como o Éric disse, mas também em todas as comunicações e em todos os fenómenos. É precisamente através do pensamento, quando são as comunicações inteligentes, que através dos fluidos de pensamento a pensamento, perispírito a perispírito. Por isso é tão necessário este laço perispiritual para que o espírito evolua, possa reencarnar e ao mesmo tempo comunicar-se. E é assim que nós aprendemos, e uma pergunta tão simples dava para fazer quase que uma palestra. Então, João, agora é a tua vez. Obrigado, amigos. Vocês de facto cobriram praticamente o que de mais importante há que dizer e das características deste laço semimaterial, o perispírito, que une a alma ao corpo. Portanto, porque exatamente o princípio inteligente, a alma, para se ligar à matéria, necessita de um interface, de um cabo, que é esse laço semimaterial, que tem muitas características, uma das quais depois é também permitir ser, digamos que, emprestado, por exemplo, numa manifestação mediúnica, emprestado, misturado com o perispírito do espírito desencarnado, e também depois produzir no nosso mundo físico um efeito cuja a inteligência ordenante é do desencarnado. Portanto, aqui nesta pergunta, nós não estamos ainda propriamente, quando se está a falar deste intermediário, estamos ainda no nível muito básico, não estamos a falar no intermediário médio, estamos a falar num nível básico de compreensão dos componentes do ser humano que também lhe permitem a comunicação mediúnica. Este perispírito, eu usava só complementar aquilo que vocês já falaram, só indo ao livro dos Espíritos e tentando lá entender de que é feito este laço semimaterial, dos elementos que existem no universo, que constituem o universo, de onde é que ele vem. No livro dos Espíritos, há lá uma parte logo, a parte primeira, que fala das causas primeiras, o que é Deus, o universo, como é que foram criadas as coisas, que nos ajuda a entender isso melhor. Vamos dar só um pequeno repasso nesses assuntos.
Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Podem distinguir-se assim: primeiro, seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Ora, desta explicação que nos é dada no livro Nos Espíritos, na parte primeira, entre o capítulo 2º e o 4º, fácil é de compreender que o perispírito tem que vir de algum elemento destes três que há no universo, e portanto, de onde é que ele vem? Diz o livro dos Espíritos que há o princípio inteligente, há o princípio material e acima disto Deus. Mas depois há a necessidade para se ligar o princípio inteligente, que é a alma, por essência é a alma, para se ligar ao corpo, à matéria, é necessário o tal fluido universal. Ora então, o laço semimaterial, a essência do perispírito, tal como a essência do fluido vital, têm que ser feitos deste fluido universal, que já vemos que se apresenta com muitas variantes. Apresenta-se como fluido vital, que anima os corpos, mas também tem que estar aqui a variante com características próprias, que é o dito perispírito, que possibilita realmente ligar o princípio inteligente à matéria e, como veremos mais adiante, também com a capacidade de ser cedido, combinado com perispírito de comunicadores que não estão no mundo físico, mas que podem operar no nosso mundo físico, servindo-se do perispírito do médium. Queridos amigos, obrigado por este esclarecimento. Julgo que ficamos aqui mais conhecedores, não só das referências onde estudar estes assuntos, mas também de um resumo do que mais importante poderíamos retirar aqui nesta primeira pergunta e resposta e os seus comentários. Vamos, pois, continuar a nossa leitura. Portanto, nós tínhamos ficado aqui no final da primeira pergunta e do comentário. Passemos agora à segunda pergunta que Kardec faz nesta sessão. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam batedores formam uma categoria especial? Ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Vem a resposta. O mesmo espírito, certamente, pode produzir efeitos muito diversos. Mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Amigos, vamos parar um pouco, tentando refletir nisto que aqui nos é dito. E eu vou-vos lançar o desafio de ligarmos estes espíritos batedores a uma classe, à 6ª classe da escala espírita mais avançada,
não é a primeira, a inicial. Neste momento, em 58, a escala espírita só tinha 9 classes. Não tinha a classe dos espíritos batedores. A partir de 1860, sim, é incluído os espíritos batedores como uma classe. Amigos, quereis comentar porquê os espíritos batedores são realmente uma classe especial? Porquê que Kardec lhes lhe atribuiu uma classe dentro da escala espírita quando no início não existia? O que nos podeis dizer sobre isto? Então, estava à espera que o Éric respondesse. É assim, a semana passada também introduzimos aqui um pouco este tema dos espíritos batedores e o Éric tinha que ter ido encontrar logo aqui um artigo para que nós possamos falar um pouco mais deles. Assim é que é o Éric, para fazer-nos vir aqui a estudar. Então, no livro dos espíritos, realmente, na sexta classe, fala dos batedores. Mas eu não vou referir-me ao livro dos espíritos, porque isso todos nós, pronto, de uma forma geral, podemos ir ver. Mas sim, no livro dos médiuns, nas comunicações, que já a semana passada nós também referimos, e que eles nos dizem precisamente que resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas com os espíritos batedores, dizem-nos os espíritos. A tipologia, que é a comunicação por pancadas, como foi o caso das mesas girantes, é um meio de comunicação como qualquer outro. E qualquer espírito, desde que a sua vontade e assim lhe seja permitido, ele se pode manifestar por pancadas. É lógico que se o espírito mais elevado, como nós, e como diz também aqui a resposta à pergunta, quando nós temos alguma coisa a fazer em casa, algum trabalho mais pesado, aqueles que não estão aptos para o fazer, chamam quem? Se eu precisar da minha casa pintada, eu vou chamar um pintor, porque eu posso pintar. Mas se calhar não tenho experiência suficiente, não tenho a habilidade, não tenho a capacidade de pintar, se calhar, como um profissional de pintura. E então eu vou chamar um pintor. Se eu precisar de algo, de um trabalho mais pesado, se eu não o souber fazer, mas mesmo que eu saiba fazer, mas que não seja a minha capacidade, até eu vou chamar um especialista nessa área. Os espíritos batedores também é nesse sentido. Se houver necessidade para que o fenómeno seja mais evidente, que haja uma necessidade de haver umas pancadas, estes espíritos são chamados pela espiritualidade superior para poder fazer esse trabalho. E não é menosprezo nenhum nós fazermos um trabalho menor, quando nós sabemos que, à medida que vamos evoluindo, um professor de uma universidade, se calhar já não gostaria muito de fazer alguns trabalhos. Não é que ele não o saiba, mas há quem o faça, quem seja profissional dessas áreas. E com a espiritualidade é igual. Toda esta evolução que nós falamos vai no sentido também de que, quando a espiritualidade superior necessita de haver ali uma evidência maior, vai chamar aqueles que, por natureza, já o fazem. E os espíritos batedores é nesse sentido, não são maus nem bons, mas são ainda os espíritos inferiores, mas que nos são necessários, enquanto fenómeno, para que esse fenómeno se realize. Por isso, estes espíritos estão na sexta classe, mas realmente podem existir em toda a classificação de espírito. O espírito superior, se quiser fazer pancadas, também o faz, mas já não está na sua condição de o fazer. Por isso, pede a um espírito que ainda, pela sua inferioridade, não inferioridade por ser inferior, não, mas pela sua capacidade, pela sua categoria de espírito, ele vai e pede para que esse espírito faça esse serviço por ele. Por isso, aqui, os espíritos batedores não são maus nem bons, estão nesta categoria, Kardec os colocou
mas em toda a classe de espíritos eles poderiam estar. Mas falamos de espíritos batedores quando são no sentido requisitados, vamos assim falar, para fazer para exercitar, para que aconteça um fenómeno que seja um fenómeno necessário para chamar a atenção. Porque há os espíritos batedores que, por sua inferioridade mesmo, eles querem atormentar alguém e então divertem-se fazendo aqueles barulhos que em muitas casas e em muitos lugares, quando um encarnado passa e eles se querem divertir, acabam por fazer essas pancadas. Por isso há a diferença dos espíritos batedores pela necessidade do fenómeno, pela evidência que esse fenómeno acaba por adquirir, e há os espíritos batedores que gostam de brincar com os encarnados e então, para os atormentar, acabam por incomodar e fazer essas pancadas. Há a diferença destes espíritos batedores, como eu acabei de referir. Não sei se falei, se fui ao encontro da pergunta, João, mas vou passar então. Exatamente. Essa questão é bem interessante, não é? Kardec diz lá no livro dos médiuns, né, que os espíritos superiores, né, eles podem produzir a tipologia, mas indiretamente, né? Eles se utilizam dos espíritos inferiores, né, como diz ali, como um patrão se utiliza do empregado para fazer os trabalhos manuais, né, porque tem os fluidos mais materiais. E esse termo espírito batedor, ele se dá para aqueles que há uma persistência, né? Então há uma persistência na batida, e Kardec diz que quando há esse fenômeno, deve-se perguntar ao espírito, vai fazer a evocação do espírito e perguntar o que você quer, né? Para ver se é com boa intenção ou se é uma obsessão simples, por exemplo, que aí você tem que cansar o espírito pela paciência, né? Então a gente tem que averiguar, né? Tem um caso do próprio Kardec, né, que começou a acontecer tipologia numa casa dele, e era para alertar contra um erro que ele tinha cometido. Então, e foi o espírito da verdade que tinha induzido o espírito a produzir. Então, você vê como pode ser também um espírito bom por trás, como causa primeira do fenômeno ali, né? E foi precisamente esta ocasião que o Érico falou, foi precisamente quando Kardec estava a escrever o Evangelho, pela dificuldade que ali existia e a necessidade do reparo que Kardec estava na dúvida. Por isso é muito bom estes ensinamentos que nós vamos buscar, estas curiosidades. E o Érico estava a falar de que nós devemos cansar o espírito pela paciência, mas também podemos fazer alguma coisa, também podemos falar verbalmente e com serenidade e dizer-lhe que ele, não impondo, mas ir falando com ele de forma a que ele possa compreender a necessidade também de progredir e de poder ir ao encontro do seu caminho e ao mesmo tempo não digo doutriná-lo, que eu não gosto muito da palavra doutrinar, porque doutrinar é a ideia que estamos a impor, mas pelo menos encaminhá-lo, dar-lhe a entender a necessidade de ele tomar um caminho que não seja aquele. Mas nem sempre é possível, como é lógico. Obrigado, queridos amigos, por nos esclarecerem com esta caracterização deste fenómeno. O fenómeno que leva Kardec, em seu tempo, a introduzir na própria escala espírita uma classe. É a alteração que ele faz à escala espírita, é exatamente introduzindo a classe dos espíritos batedores. Compreendamos historicamente, e olhando para digamos, a construção da doutrina espírita a par e passo com os fenómenos, olhemos que o que impressiona Kardec e leva Kardec a estudar as questões espirituais são exatamente fenómenos de efeitos físicos, onde imperavam as pancadas, onde se manifestavam os espíritos batedores. Portanto, no princípio, na gênese da doutrina espírita, está este interesse
por essa fenomenologia. E que é um interesse que, por impactar nos sentidos das pessoas, era aquilo que atraía as pessoas. Impressionava os sentidos. As pessoas passavam as tardes nos cafés de Paris, brincando com as mesas girantes e os golpes que davam os espíritos. Eram frívolas aquelas reuniões, mas enfim, eram fantásticas, eram algo de novo e que impressionava as pessoas. Então, daí, logo em 58, Kardec vai começando a falar destas questões. E, embora no Livro dos Espíritos, na versão que existia na época, era a primeira edição, a escala que lá está não continha uma classe de batedores, ele depois começa a escrever este artigo, vai lançar ainda este ano, em 58, mais lá para a frente, para julho, para o mês de julho, ele vai lançar uma brochurazinha, antecessora do Livro dos Médiuns, que é as Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas. Também lá está a escala espírita, ainda só com 9, mas em 60 ele vai amadurecer exatamente este livro que a Ana está aqui a mostrar, mas em 60... quando ele vai lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos, se forem reparar, então aí ele junta esta classe dos espíritos batedores como a classe mais elevada dentro da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Mas há uma curiosidade interessante, e isto é delicioso perceber-se a evolução do pensamento, porque estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência. Kardec tendo criado, de facto, uma escala espírita sem essa classe dos batedores, depois fala nela que, não, sim, realmente eles merecem uma classificação à parte, mas reparai como é que ele vai terminar esta questão apresentando a última versão da escala espírita, que vem nos atuais livros, mesmo baseada na 16ª edição do Livro dos Espíritos, é esta a que vem com as 10 classes. Mas reparai a evolução, vamos aqui recapitular, e aliás ele usa a Revista Espírita exatamente para também vir falando destes assuntos. Reparai, ele vem a falar da escala espírita num artigo que vem em fevereiro, que talvez a gente venha a estudá-lo na sequência dos nossos estudos. Terceira ordem. E o que é que ele diz? Espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Segunda ordem, espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem são proporcionais ao grau já atingido, uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Primeira ordem, espíritos puros. Nula influência da matéria. Superioridade intelectual e moral, em relação às outras ordens de espíritos. Portanto, ele começa por, digamos, se a gente temos aqui um metro, toda a gente conhece um metro, não é? Mas um metro pode, se a gente o dividir em 10, não é? Portanto, cada 10 centímetros tem 10 divisões, ok? Portanto, é como se tivessem estas 3 ordens, é que seriam 3 divisões, a mesma unidade só dividida em 3. Mas depois, tal como nos 10, ao dividirmos dentro dos 10 centímetros do metro, ainda dividirmos outra vez em 10 partes e termos 1 centímetro, não é? É a mesma coisa que agora são as classes. Portanto, e Kardec realmente transita de 9 classes nesta altura que estamos aqui a estudar para 10 classes mais tarde. Assim, onde é que nós vamos encontrar 9 classes? Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na primeira edição, 1857. Vamos encontrar na Revista Espírita até ao ano de 60. Ok? Em particular neste ano de 58, quando se falar de escala espírita, vem 9 classes. Não é erro nenhum, é a evolução do pensamento filosófico. Ok? Vamos encontrar
naquela brochura, naquele livro que a Ana nos acabava agora de mostrar, as instruções práticas para as manifestações espíritas, que é o antecessor do Livro dos Médiuns, é substituído pelo Livro dos Médiuns em 1861, e no que é o Espiritismo, na primeira obra de iniciação, também é a ideia que impera quando se fala lá da escala espírita. Depois, a partir de 60, a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, sim, e então já em 61, no Livro dos Médiuns, o resumo da lei dos fenómenos espíritos em 64, o céu e o inferno em 65, a Gênesis em 68, aí sim, ele refere a escala espírita e já refere com 10 classes. Então, o que era as 9 classes no ano de 58, portanto, nos espíritos imperfeitos tínhamos apenas os impuros eram a 9ª e última, os levianos era a 8ª, os pseudo-sábios era a 7ª, os neutros eram a 6ª. E depois começavam as classes que já constituíam a segunda ordem, os espíritos bons. Ora, aqui aparece, ao transitar para 60, para a segunda edição do Livro dos Espíritos, é que aparece, cá estão a ver, a atual 6ª classe. É metida aqui, é a classe mais elevada dentro da ordem dos imperfeitos e que Kardec classificou de perturbadores e batedores. E então depois aparecem estas 4 que já existiam dentro da segunda ordem dos espíritos bons e a classe única dos espíritos puros. Reparai o que é que ele, em 60, a evolução do pensamento filosófico e científico da doutrina, a justificação que ele dá para esta classe. Espíritos perturbadores e batedores não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, por exemplo, afiguram-se, mais do que outros, presos à matéria. Portanto, estão a ver a evolução do pensamento de Kardec. Estamos a assistir no ano 58, ele genericamente a achar que eles devem constituir uma classe à parte, ainda não está formalmente metida na escala espírita, que vai sair neste ano, mas ele vai amadurecendo a ideia e em 60 introduz, mas reparai a subtileza. Em boa verdade, ele reconhece, está bem, está aqui uma classe, mas isto é uma característica que realmente, e tal como dizia a Ana e o Eric, os espíritos imperfeitos, todas aquelas classes dos espíritos imperfeitos, eles podem socorrer-se desta capacidade. É uma capacidade pouco inteligente, mas acessível com os espíritos menos avançados. Portanto, em boa verdade, não é uma classe tão estanque quanto as outras, mas é uma característica que se pode encontrar nas outras classes dos espíritos imperfeitos. E isto leva-nos a uma questão também, que vem a talho de foice, da nossa amiga Sónia Viegas, que nos faz esta pergunta: se pode também manifestar por cheiros. Estamos a falar de manifestações de efeitos físicos, dos espíritos batedores, perturbadores, e se esse tipo de manifestação também se pode manifestar por cheiros. Amigos, algum de vocês quer avançar? Eu posso avançar. E vão-me perdoar já à partida eu ir falar na primeira pessoa. É curioso esta pergunta, porque uma das características que eu tenho é os cheiros. E em determinada situação, eu vou contar, não vou contar tudo, mas é a realidade,
em determinada situação e em trabalhos no centro espírita, por vezes cheirava-me a graxa de sapatos. E era curioso que tinha os sapatos engraxados e cheirava-me a graxa dos sapatos. E mais tarde veio-se a saber que um familiar de uma pessoa que estava presente tinha sido sapateiro. O que é que nós podemos deduzir? Não é o espírito que ali está, nem ele se manifestou pelos cheiros, mas é uma característica que aquele parente, aquela pessoa que estava ali, ela podia identificar pelo cheiro que se calhar estava ali presente. Ou então, se não estava presente, o próprio cheiro a fez lembrar, olha, da imortalidade da alma, que realmente existe. E então, este cheiro nem sempre é o espírito, porque o espírito não tem cheiro, mas é a forma como ele, o espírito, que encontra para se identificar. E, por vezes, há o cheiro a flores, e nós sabemos que quando nos cheira a flores, nós, principalmente as mulheres, parece que ficamos todas muito, muito bem, porque é um cheiro agradável, mas também há cheiros desagradáveis. E pelo cheiro nós também conseguimos identificar a elevação do espírito e qual a sua intenção. Porque se for um cheiro agradável, todos nós ficamos bem. Mas se há um cheiro menos agradável, ninguém gosta. E há perturbação. Então, pelo cheiro também podemos identificar a evolução do espírito e a sua perturbação ou não. Porque às vezes não é propriamente a perturbação, é mais o desconhecimento, a necessidade de se manifestar e não sabem como, e é a única que têm. Daí vai a necessidade de sermos caridosos e não sermos agressivos com a espiritualidade, porque nem sempre se manifesta de forma mais agradável ou salutar. Por isso, o cheiro não é propriamente o espírito, mas é uma característica e uma possibilidade que o espírito tem de se poder identificar. E nós sabemos que através dos fluidos que a espiritualidade exerce a sua intenção, vai buscar todos esses fluidos à natureza. E é muito provável que um espírito que queira que ser agradável e se queira manifestar, que vá ao encontro da natureza, recolha todos esses fluidos de flores, de cheiro agradável, estou a falar dos cheiros agradáveis, para se poder identificar e até para poder harmonizar todo um ambiente. Porque quando nós nos sentimos bem e há um cheiro agradável, nós ficamos em harmonia, sentimos carinhados. O contrário é igual. Se nós temos essa sensação, mas aqui já é diferente, porque o espírito, sendo inferior, com um cheiro desagradável, se calhar já não terá tanta capacidade de fazer a sua intenção fluídica para ir buscar esses cheiros para se poder manifestar, porque é preciso ter já uma capacidade não direi intelectual, mas uma capacidade, uma evolução do espírito para poder exercer uma vontade sobre os fluidos da natureza. Por isso, os cheiros faz parte, sim, das manifestações, não é propriamente o espírito em si, mas é uma característica e nós podemos identificar o espírito por essa característica. Eu, por acaso, tenho algumas experiências nesse sentido, dos cheiros, e também tenho uma muito curiosa, que sempre que encontrava um determinado casal, cheirava-me sempre a flores. Era impressionante. Eu estava ao pé daquele casal e era um cheiro a flores. Até que um dia eu lhes disse que me cheirava sempre a flores quando estava com ele. E eles disseram, é que a nossa filha, que já tinha partido, sempre que estava connosco, qualquer flor ela nos dava. Ela até as ervinhas do campo, ela vinha a correr e dava-nos uma flor. O que é que nós podemos deduzir disto? Que aquele espírito estava, através de um outro espírito, neste caso seria eu, encarnado, estava-se a utilizar da faculdade ou da possibilidade do meu olfato para se manifestar e dizer que estava ali presente.
Por isso, os cheiros é como outra qualquer, quanto a mim, é como outra qualquer manifestação que o espírito tem de possibilidade de se comunicar. Não sei se fui ao encontro da pergunta, mas foi o que, pela experiência que eu tenho, acho que foi aquilo que eu melhor soube explicar. Só queria acrescentar, né, é bem interessante essa questão, e essa questão se dá, como as outras, pela combinação fluídica, né, dos fluidos do médium com os fluidos do espírito, né? Não é o cheiro do próprio espírito, né? Porque o espírito não tem mais corpo, né? Enfim. Lá no livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, Kardec explica como os espíritos fazem, né? Produzem essas criações fluídicas. Eu só queria citar, é porque eu me lembrei, né? Para quem me acompanha sabe que eu tenho certas restrições com a obra do Chico, né? Mas ele, enquanto médium, produziu coisas interessantes, principalmente as cartas para os familiares. E tem um caso desse fenômeno do cheiro com a irmã Sheila, né? Que as pessoas sentiam um cheiro de rosas quando esse espírito se manifestava. Né? Então é interessante esse caso, né? Relatado e testemunhado ali por pessoas. Enfim. Bom, queridos amigos, obrigado por estes esclarecimentos. Vem a talho de foice. Portanto, estamos a falar de mediunidade de efeitos físicos, em que realmente se insere também esta questão dos cheiros. De uma forma geral, e tentando apenas contribuir com um detalhe do mecanismo de como se processa este tipo de mediunidade, gostava de partilhar convosco aqui um gráfico que mais ou menos nos poderá dar uma ideia de como as coisas se passam. Digamos que estamos a pôr apenas em gráfico aquilo que a Ana e o Éric já nos foram dizendo. Portanto, o esquema geral da mediunidade de efeitos físicos é este que nós aqui vemos. Temos, de um lado, temos o comunicante, aqui do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, comunicante, o espírito desencarnado, ok? Tem a sua alma, a envolver a alma o tal intermediário que falava a primeira pergunta, a primeira resposta deste nosso estudo, que é o perispírito dele, e estes dois elementos formam o espírito, o ser duplo espírito. Este espírito pode, por características deste intermediário semimaterial, que é o perispírito, e que também o médium, todos nós que somos médios, estamos encarnados, também temos, todos os espíritos, são espíritos porque têm perispírito, senão não eram espíritos, eram só almas, ok? Portanto, temos este intermediário e que, na tal valência, que se ele serve para que a alma, individualmente em cada espírito, a alma atue sobre a matéria, precisa do perispírito, também há uma característica de comunicabilidade, de interpenetração entre perispíritos, entre vários espíritos. E é esse fenómeno que está detrás do mecanismo da mediunidade de efeitos físicos. Portanto, o espírito que é o comunicante, quer comunicar com um fenómeno de efeitos físicos, ou outro, mas estamos a falar no domínio de efeitos físicos, ele maneja fluidos espirituais, e aqui podíamos ser um bocadinho mais exato, se bem que quando a gente utiliza a palavra fluidos, confessa a nossa ignorância, eu estou a confessar a minha. O que é o fluido universal, com tantas variantes? A gente chama fluido quando a gente não sabe o termo exato. Sei lá, é uma coisa às vezes vaporosa, maleável, umas vezes invisível, outras não. A água é visível, mas o ar já não é, enfim, mas são fluidos ambos. Por aí adiante. Confessamos a nossa ignorância, ok? Mas pronto, é no fluido universal. Estes fluidos espirituais há de ser algo do fluido universal, não é verdade? Que, então, o espírito comunicante consegue manejar
e que vai misturar pelas características perispirituais, vai misturar com fluidos emitidos pelo médium, que está aqui do lado direito, também tem uma alma, também tem um perispírito, mas além disso tem um corpo. A diferença é que o que está encarnado é ser triplo e tem um corpo. Mas o que importa aqui, para esta equação, é ter o perispírito e qualidades de perispírito, que nos seres encarnados, os fluidos mais comuns que o médium produz, os médium efeitos físicos, são hoje designados por ectoplasma. Ecto-exterior, plasma, é outra designação para fluidos, às vezes a gente não sabe dizer bem o que aquilo é, mas pronto. Portanto, as células do corpo humano, normalmente, na sua parte exterior, conseguem segregar uma determinada substância que se pensa que é um trifosfato e tal, chama-lhe ectoplasma. Quando ela se torna visível, ela até é esbranquiçada, mas é muito impressionável à luz, muito sensível à luz, pode inclusivamente degenerar num fogo-fato, enfim. Mas é esse tipo de matéria que o médium pode disponibilizar para, juntando com os fluidos espirituais, que vêm do fluido cósmico universal, e então, utilizando de novo de características desse fluido universal, atuar sobre a matéria. E pode ser fenómenos de poltergeist, de teletransporte, por exemplo, não é? Mover um objeto do ponto A para o ponto B, uma mesa que gira para um lado, para o outro. Mas também pode ser exatamente este caso que perguntava a nossa amiga Sónia. Pode ser a combinação de elementos que permitam a um órgão sensorial do médium ou de outras pessoas também à volta do médium, quando é bastante forte essa manifestação, sentirem um cheiro. O caso que a Ana contava era um caso em que apenas a Ana sentia e comunicava às pessoas presentes que lhe adiantaram uma possível justificação relacionada com a filha. Casos há, e o Eric te falou aqui da mediunidade de Cano Xavier, casos há, e no caso Sheila, que era sensível também a outras pessoas, não só ao médium, mas também a outras pessoas. É claro que isto depende da intensidade mediúnica do fenómeno, depende da intensidade destes fluidos e da capacidade do perispiritual do médium para manejar isso. Mas não deixam de ser, de novo, o mecanismo subjacente a este esquema geral da mediunidade de efeitos físicos, que se pode manifestar não só por movimentos, por golpes, por ruídos, também por cheiros, pode manifestar-se, com a variante de que só se manifesta ao médium e é o médium continuar a se sentir interlocutor e dizer, olha, estou aqui a ter este cheiro, isto diz alguma coisa e tal, ou até se manifesta a todos. Também são conhecidos pelo Divaldo Franco, também se conhecem alguns relatos de cheiros que ele acaba por produzir ou deixar através da sua mediunidade que se sintam, enfim, tem a ver com exatamente as características do perispírito, segundo este esquema geral. Bom, queridos amigos, se estivessem de acordo, íamos continuar aqui a nossa leitura, passávamos para a pergunta seguinte. Bom, então vamos retomar aqui a nossa leitura. Nós tínhamos ficado aqui nesta resposta a esta segunda pergunta, avancemos então agora para a terceira. O espírito que age sobre corpos sólidos
seja por movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? E a resposta é: uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. Amigos, vamos só parar aqui para fazermos uma pontuada. Então, quer isto dizer que uma das características do elemento semimaterial, o laço, que une a alma ao corpo, é a capacidade de se misturar ou atravessar qualquer matéria que impressione os nossos sentidos neste nosso mundo físico. Isto é verdade ou não? Não, exatamente. Isso a gente sempre fala, né? A revista espírita, isso depois vocês podem encontrar mais completo no livro dos médiuns, né? Porque muita coisa serviu de base depois. Mas é justamente isso. O espírito, né? Ele consegue atravessar a matéria tangível, não é? E ele tem um poder de penetração, né? De poder ver realmente o que tem dentro da matéria, né? Por exemplo, na revista espírita tem casos disso, do espírito analisar o que tem dentro da flor, né? Ou algum objeto, enfim. O espírito consegue penetrar naquele objeto e ver o que tem ali, né? Então, quando o espírito produz, por exemplo, uma tipologia íntima, né? Que é aquela pancada no interior da madeira, o espírito pode estar realmente com os fluidos ali penetrados dentro da madeira, porque a madeira não oferece resistência, né? A matéria sólida não oferece resistência ao espírito, que enfim, é uma matéria, mas é uma matéria mais sutil, mais etérea, né? Então atravessa essa matéria grosseira que a gente conhece. Se eu bem percebi a pergunta do João, se mistura ou se penetra, desculpe aquilo que eu vou dizer, mas é aquilo que eu do conhecimento que tenho, eu penso que se misturar, não. Sim, como o Eric disse, penetrar. Acaba por não se misturar, porque não se ia ali misturar com aquilo, mas sim penetrar, atravessar. E também não são todos os espíritos, porque depende da capacidade que o espírito já tem de compreender no estado de erraticidade em que está. Porque o espírito pode fazê-lo, mas pode não saber que o pode fazer. E então fica estático quando vê uma parede, porque ainda não compreendeu a sua capacidade fluídica de passar, de atravessar, de penetrar nos corpos sólidos. Aqui também vai, e tudo vai da evolução espiritual. Por isso é que nós, e como o Eric disse, as pancadas são uma característica dessa penetração mas também não só. Se um espírito já está em condições de poder andar no sentido de volitar pelo espaço, nada o impede, porque nada lhe é obstáculo, e ele acaba por poder manipular e poder penetrar em toda a matéria sólida, física, material, como queiram chamar. Por isso, não é propriamente o espírito que está ali dentro, mas é a possibilidade e a capacidade que ele tem de penetração para poder exercitar ou ter essa vontade de se manifestar. Mas, geralmente, um espírito elevado, quando se manifesta, já é de uma outra forma, não tanto pela matéria, não tanto nem pela influência da matéria, mas sim mais pela influência do pensamento, pelos fluidos do pensamento. Por isso é tão necessário a escala espírita, que nos dá a conhecer estas características da evolução espiritual e que podemos compreender a cada fenómeno
a evolução do próprio espírito. No entanto, é muito importante nós sabermos que o espírito em si, fluídico, enquanto fluido, como o João diz, esta matéria fluídica não é propriamente o espírito, mas sim o seu perispírito. Vai ao encontro, João. Sem dúvida, julgo que estamos todos de acordo que esta característica do perispírito é uma característica de imponderabilidade, não pesa, não é? Portanto, é semimaterial, mas não pesa como algo denso e que realmente atravessa qualquer tipo de matéria mais densa que nós conheçamos. Kardec, quando fala de como estudar o Espiritismo, ele diz para nós usarmos a revista espírita, depois de termos lido as obras de iniciação e de termos lido o Livro dos Espíritos, ele diz que pegai na revista espírita e tematicamente, tal e qual nós estamos a fazer. Okay? Nós até estamos a ir de perguntinha a perguntinha, mas é tematicamente por cada assunto e depois olhar para o resto da codificação para encontrardes outras opiniões vertidas no tempo que os espíritos me foram dando e que umas eu tive oportunidade de ir atualizando todas as edições das obras em que falava nisso, outras não, por isso é que a codificação são 11 obras, as obras fundamentais, é essa uma das razões, porque ele não conseguiu corrigir todas as obras para trás nas várias edições que ia fazendo, e, portanto, e seguindo nessa linha, nós só vos queríamos recomendar que há uma obra de iniciação que ainda não falamos aqui hoje, a Ana já tinha falado no Espiritismo, na sua expressão mais simples, também já se tinha falado no que é o Espiritismo, mas a terceira, o resumo da lei dos fenómenos espíritas, que tem lá no capítulo que está reservado às manifestações espíritas, ele vai nos explicar exatamente as características do perispírito. Portanto, nós temos aqui o livro, é este, o resumo da lei dos fenómenos espíritas, baseado na 4ª edição, tem estas subdivisões que aqui vemos, e quando nós vamos aqui às manifestações, há aqui um conjunto de 22 itens, dos quais um deles fala do perispírito e das características dele. O fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes, nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda a parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. Isto nos diz exatamente e responde a esta nossa dúvida numa obra de iniciação. Estão a ver a importância de nós estudarmos obras de iniciação? É um pouco como isso, socorrendo-nos de um pequeno vídeo que é feito por um físico quântico que se estuda. Na física quântica estuda-se a matéria nos seus componentes mais elementares, abaixo do átomo, onde hoje já se identificam 18 partículas, que têm todas a particularidade dessas 18 partículas, onde está o eletrão, o fotão, os neutrões, os quarks, etc. Todas essas partículas são simultaneamente onda e partícula. E elas têm a capacidade, algumas delas, de penetrar a matéria, como por exemplo os neutrinos. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma ressonância magnética, não somos atravessados por partículas, o nosso corpo não é atravessado por partículas que vão impressionar, ou um raio-x, não são atravessados por partículas o nosso corpo que vai impressionar uma placa fotográfica para se fazer esse exame. Pois, portanto, isso é matéria também, estão a ver? Portanto, é qualquer coisa como isto. E neste filme, reparai, é mais ou menos assim isto, querem ver?
Por muito estranho que pareça, a física quântica hoje já explica matematicamente esta situação, exatamente por características do mais ínfimo da matéria, e que são as características de que nos falava já há 165 anos atrás, Kardec e os espíritos. Portanto, daí que o perispírito, ao ser semimaterial, alguma matéria e há de ter uns componentes destas partículas que hoje vamos tateando através da física quântica, a gente vai tateando e descobrindo que algumas também atravessam os corpos todos, como sejam os raios-x, os neutrinos, etc., que nos passam o corpo a gente fazer exames nas ressonâncias magnéticas, nas TACs, nos raios-x, enfim, por aí adiante. Portanto, queridos amigos, perispírito atravessa os corpos, hein? Atravessa os corpos, temos a coisa solidificada. Bom, íamos continuar a nossa leitura. Diz, Eric, diz. Não, eu queria falar um pouco sobre essa questão do atravessar, né? Quanto à natureza íntima do perispírito, né? No livro dos médiuns se diz que a gente ainda não sabe, né? Quando Kardec usa essa expressão natureza íntima é a constituição, né? Então a gente não consegue entender muito bem ainda a física desse perispírito, porque é uma matéria que a gente ainda não conhece, né? Aí sim, tem não só o perispírito, mas todos esses fluidos, né? Tem, enfim, aí tem alguns tentam explicar pela ciência atual, outros tentam explicar pela parapsicologia, antes tinha a metapsíquica, né? Mas, enfim, o conceito espírita desses fluidos é que a gente não conhece essa natureza íntima, né? Como diz, né? A gente está talvez um dia, né, a física consiga descobrir essa matéria, né, e caminhar junto com o espiritismo, né, mas teria que corresponder aos critérios do perispírito, né, por exemplo, um dos critérios que Kardec coloca lá dos fluidos é que a natureza dos fluidos, o que dá é o pensamento, né, então se o fluido é bom ou mal depende do pensamento, então teria que ser uma matéria que corresponde a essas propriedades. Kardec diz lá que a gente não compreende o perispírito fisicamente, materialmente, mas compreende moralmente, né? Ou seja, a função dele. Muito obrigado, Eric. Daí vai que quanto mais evolução tiver o espírito, mais evoluído tiver o espírito, menos denso é o perispírito. É mais etéreo, porque lá está, porque está menos, o espírito necessita menos da matéria, está menos apegado à matéria. E conforme o mundo também, né? Quando o espírito passa por um mundo adiantado, pega da atmosfera daquele mundo que é mais sutil, né? E aí, até chegar ao estado de espírito puro, que aí é o mais sutil, né? Possível, deve ser o estado do fluido cósmico universal puro, né? Enfim. Excelente, amigos. E há de chegar o estádio em que é ser simples, é só alma, é só princípio inteligente, já nem precisa de perispírito. Aí então, então já não precisará disso. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Iríamos passar aqui para, julgo que é a quarta pergunta que nós para aqui temos. Portanto, a pergunta seguinte é esta: as manifestações materiais, tal como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenómenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? E vem a resposta. Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles, como farias com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens para vos divertir com pasquinadas? É como se perguntasseis se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Observação de Kardec. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais
são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem o meio de estudar o caráter e, se assim nos podemos exprimir, os costumes de todas as classes da população espírita. Outra pergunta. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não se poderia pensar que reside nele mesmo, isto é, que age sobre o impulso do seu próprio espírito? E a resposta? Quando uma coisa é feita contra a tua vontade e o teu desejo, é claro que não és tu quem a produz. Porém, frequentemente és a alavanca de que se serve o espírito para agir e tua vontade lhe vem em auxílio. Pode ser um instrumento mais ou menos cômodo para ele. Observação de Kardec. É sobretudo nas comunicações inteligentes que a intervenção de um poder estranho torna-se patente. Quando essas comunicações são espontâneas e estão fora do nosso pensamento e controlo, quando respondem a perguntas cuja solução é ignorada pelos assistentes, faz-se necessário procurar sua causa fora de nós. Isso se torna evidente para quem quer que observe os factos com atenção e perseverança. Os matizes de detalhe escapam ao observador superficial. Amigos, íamos parar aqui só para fazermos uma pequena reflexão. Aqui estamos já claramente a falar em manifestações mediúnicas. A pergunta, esta última em particular, está-nos a indagar se reside no médium ou reside fora. Portanto, é verdade que o médium é um instrumento cego e universal, isto é, qualquer espírito pode pegar em qualquer médium e fazer que ele opere no mundo físico por sua vontade qualquer fenómeno. É assim que funciona? Tem que haver, né, uma questão importante que é tratada no livro dos médiuns, tem que haver uma afinidade fluídica, muitas vezes, né? Então, no livro dos médiuns fala de médiuns mais maleáveis, né, que podem ter uma maior capacidade de servir de instrumento para vários espíritos, né? Mas muitos, por exemplo, na sociedade parisiense, né, tinha um médium, né, para cada espírito ali. Então, que tinha uma maior afinidade, né? Então, uma maior afinidade fluídica, né? Então tem essa questão, né, a se considerar. Estava aqui a ver se encontrava a definição correta, mas não encontrei. Mas, qualquer das maneiras, sei que ali no livro dos médiuns, que eu tenho aqui na mão, fala dos médiuns involuntários. Quer dizer que o médium é médium, mas que os espíritos acabam por se aproveitar, entre aspas, não é propriamente o aproveitar, mas utilizar dos fluidos do médium para as manifestações, e o próprio médium nem se dá conta disso. Por isso, os médiuns involuntários.
Não é que o espírito vá retirar nada do médium, mas é o próprio médium que, não pela sua vontade, mas sim pelos seus fluidos, serve de auxílio, serve de instrumento para os espíritos se poderem manifestar. Porque lá está, quando nós não temos a vontade, nós vamos contrariados, ou então nem vamos. Mas aqui neste caso não é pela nossa vontade, mas sim pelos nossos fluidos, os fluidos que emanamos e os fluidos que fazem parte de nós e que os espíritos se aproveitam para poderem manifestar. O próprio médium, nesse sentido, também pode ter manifestações mais intuitivas, mas qualquer das maneiras um médium nunca é forçado a qualquer manifestação, mas sim são os seus próprios fluidos, como já acabei de falar. Desculpem, eu vou faltar aqui, não é que nós tenhamos falado, não de forma nenhuma, mas está aqui o Eudório, não sei se se lê, diz dos fenómenos de produção dos cheiros. Eu estava a ver se ainda encontrava a tempo de poder falar ao Eudório de que no livro dos médios está lá a referir a parte dos cheiros. Estava a ver se encontrava precisamente onde é que estava, sei que é no item dos médios, mas se procurar bem, no livro dos médios fala dos médios de efeitos dos cheiros e da possibilidade dos odores. É questão de procurar um pouco melhor, porque está lá a falar no livro dos médios dessa possibilidade. Pronto. Mas, assim, isso, mesmo que não tivesse na obra de Kardec, isso já está intrínseco ali, porque é algo, se pode o toque, pode a visão, por que não ia poder o cheiro? Não faz sentido, né? É uma dedução lógica, lógico-dedutiva, né? Eu sei que no ensaio teórico sobre as ascensões dos espíritos, fala que o espírito pode sentir o cheiro, né? Através do perispírito. Os espíritos que vestem nossa matéria, nossos fluidos aqui mais grosseiros. Eles podem sentir cheiro, nossos odores de flores, as músicas, né? Mas quanto ao médium produzir, eu também não recordo um trecho específico. Interessante, amigos, e muito oportuna esta pergunta que o Eudório também nos coloca, que vem a talho de foice desta questão que estamos a fazer, e realmente eu concordo com o que já aqui foi dito, que é pelo Érico e pela Ana, e, amigos, tal como o Érico diz, mesmo que a codificação fundamental não falasse especificamente do fenómeno em termos de detalhe, ela também não fala na transcomunicação instrumental, mas explica o suficiente, sem ser visionária, porque não podia imaginar que a eletrónica se ia desenvolver há 165 anos atrás, mas tem lá os contributos filosóficos e os postulados científicos suficientes que nos explicam o mecanismo para entender que é uma modalidade de efeitos físicos. Assim também, esta questão dos cheiros, bom, já hoje aqui a Ana, num gesto de humildade, confessou um caso muito concreto. Olha, ela confessou isso, na sua capacidade mediúnica que todos têm, uns mais ostensivos, não é? Ela sente cheiros. E este caso que ela nos contou é um caso que não é que apenas ela sentiu. Outros casos há que os presentes também sentem. Não há nada de extraordinário. Então, se é possível fenómenos de teletransporte, de coisas densas, tipo uma moedinha, um pequeno objeto, se é possível isto e exige um determinado nível energético, que é fácil fazer-se as contas pela fórmula da mecânica, então, mas se imaginarmos agora o que é mover uma molécula de um gás que tem
como característica um cheiro, é muito menos. É por essa razão que, por exemplo, a transcomunicação instrumental é algo que é muito universal, que todos nós podemos fazer. Eu gostava de, complementando ainda o mecanismo da mediunidade de efeitos físicos, explicar um bocadinho melhor e agora com apoio da física e da mecânica, falar-vos um bocadinho dos níveis energéticos que estão envolvidos e que nos podem ajudar a compreender manifestações que Kardec não pôde ver tudo. Mas ele não podia ver, por exemplo, a transcomunicação instrumental. Como é que ele podia ver? A eletricidade nem sequer servia no tempo dele para iluminar a casa, quanto mais para ativar um telefone. Não existia o telefone, não existia a rádio. Estão a ver? Portanto, mas ele deixa-nos indicações claras e pela nossa razão nós podemos lá chegar. Vamos aqui detalhar um bocadinho mais esta questão da mediunidade de efeitos físicos. Nós temos aqui umas distâncias energéticas a serem superadas, não é? Falámos há bocado, os fluidos, etc., as ondas eletromagnéticas, a matéria tangível. Muito bem. Então, o que é que nós aqui podemos observar? É lógico, acho que todos nós conseguimos compreender que executar uma ação passada de um nível energético, nós temos aqui o mais subtil que a gente conhece, digamos que são os ditos fluidos espirituais, variações do fluido cósmico universal. Depois, vindo já numa escala de endurecimento da matéria, de tangibilidade da matéria, passamos pelas ondas eletromagnéticas. Não sendo tangíveis, a gente não as vê, mas permitem-nos as comunicações telefónicas, etc., baseadas, nomeadamente no fotão, na partícula de força eletromagnética, uma dessas 18 partículas que a física quântica já identifica como sendo componentes da parte elementar da matéria. E depois temos a matéria tangível. É claro que, necessariamente, as distâncias energéticas a vencer, portanto, e que, consequentemente, exigem diferentes níveis de força, são tanto maiores quanto mais escalões saltarmos. Isto é, do mundo espiritual para a matéria tangível, do mundo espiritual mover-se uma moeda, um objeto, uma mesa, é necessariamente preciso mais energia, consome-se mais energia do que modular uma onda eletromagnética. Ou aglomerar moléculas de um gás para que impressione a pituitária apenas do médium ou com maior produção, maior energia gasta, possa impressionar outros. Isso nós também, quem se lembra daquelas formulazinhas da mecânica, perceberá isto facilmente. Se nós tentarmos fazer uma comparação, no tempo de Kardec, as mesas girantes, elas eram conhecidas por ter 3 pés, se calhar era uma ideia que as pessoas tinham, não deve ter razão nenhuma especial, mas pronto, eram 3 pés. Bem, pesavam cerca de 10 quilos, é uma mesa como estas que aqui estão. O que é que nos diz a fórmula da mecânica do cálculo da potência? Okay? É esta fórmula que aí está, mas fácil de compreender. Se tivermos uma mesa de 10 quilos, quisermos levantá-la 10 centímetros durante 10 segundos, aplicando a fórmula, vai nos dar a necessidade de 1 watt de potência. De uma forma prática, é imaginarmos, se nós tentarmos com os nossos braços pegar nessa mesa e levantá-la 10 centímetros durante 10 segundos, bem, é incómodo, mesmo com os 2 braços, é incómodo, levantamos, mas para algumas pessoas é capaz de ser difícil, para os bem constituídos ainda é coisa. Agora imaginar que é sem mãos, só assim ao pé da mesa, e só pela capacidade de geração de fluidos em combinação com
fluidos de um comunicante no mundo espiritual mover aquela mesa. Estão a imaginar o que é o dito Watt, não é? Já estão a imaginar o que é o dito Watt. É por isso que, na unidade de efeitos físicos, às vezes há médiuns não conscientes da sua capacidade e acabam cansadíssimos, sem saberem que foram eles que emprestaram essa força toda. Portanto, mas agora se fizerem as continhas para movimentar o peso de um eletrão que seja, ok, aplicando a mesma fórmula, o que é que nos vai dar? Ou um fotão, que é a partícula de força da energia eletromagnética, vai nos dar este valorzinho. Modular uma onda, isto para a transcomunicação instrumental, vai nos dar 1/1000ª do watt. É claro que mobilizar o peso de uma molécula de um gás que tenha um cheiro agradável ou desagradável, consoante o elemento básico de que o compõe, tem pesos diferentes, é de certeza mais pesado, uma molécula é mais pesada, tem vários átomos, não é? É mais pesado do que um só átomo, é mais pesado do que uma partícula que constitui um átomo, logicamente. Portanto, é preciso já um médium com uma capacidade de efeitos físicos diferente daquele médium que consegue obter uma voz em EVPs, em vozes autónomas, ou vozes diretas de rádio, por exemplo, ou até em imagens ou mensagens obtidas através de aparelhos eletrónicos. Bom, isto apenas para ajudar talvez a esclarecer melhor, e como o Eric diz, aqui ninguém é dono da verdade, andamos todos a aprender. E claro que o espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, desde que justa, é preciso comprová-la, sujeitá-la ao mesmo método que Kardec sujeitava. O controle universal do ensino dos espíritos, passar, primeiro, pela razão do investigador, passa, ok. A seguir, se é diferente daquilo que a revisão da literatura nos oferece, nomeadamente a codificação fundamental, então não quer dizer que não possa ser uma melhor verdade, mas para o ser é preciso comprová-lo. Se não temos outra forma, um contributo que nas ciências mais tangíveis já tragam, então temos que ir exatamente ao método, à segunda parte do controle universal do ensino dos espíritos, que é perguntar aos espíritos, a vários, a ver se coincidem sobre estas questões, tal e qual nós vimos este tipo de perguntas a ser feitas. As respostas que aqui vêm são respostas que Kardec validou, serem vários espíritos a dizerem a mesma coisa. Claro que ele não foi lá pôr todas, fez um resumo para a revista Espírita. Bom, amigos, não sei se quereis adiantar mais alguma coisa. Eric? Eu só queria falar, o Eudório falou aqui do aspecto da fraude, né? E realmente tem esse aspecto, né? Por isso que é preciso, para qualquer fenômeno físico, não só para cheiro, qualquer fenômeno físico, e até fenômenos intelectuais também, você precisa ter cuidado para não cair na fraude, né? O fenômeno físico ele é mais suscetível à fraude. Mas é aquilo que Kardec falava, né? O fato de haver vinhos falsificados não quer dizer que não existe o vinho verdadeiro. Então, existe a fraude, mas existe também o verdadeiro. Então, aqui a Shirley, a Maria, a Sandra agradece, obrigado. A gente chegou 1h30, né? Então, eu queria agradecer ao João, a Ana, a todos. Foi excelente. Vocês têm mais uma colocação a fazer? Apenas desejar uma boa noite para todos, amigos. Foi um momento maravilhoso. Obrigado pelos vossos comentários também. É assim que aprendemos, trocando opiniões, procurando a melhor verdade. E até para a semana, se Deus quiser. E dizíamos nós que o texto era pequeno, que o fazíamos todo, afinal não o fizemos todo. É sinal de que falámos demais e demos menos texto.
eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente é sempre uma mais-valia podermos aprender no conjunto, é na partilha que todos nós aprendemos, porque ninguém tem o dom da verdade, como o João e o Eric disseram. Obrigada a todos mais uma vez e por me aceitarem assim ainda tão pequenina como sou. Obrigada. Excelente, excelente, excelente. Muito obrigado a todos. Então é isso, pessoal. Vou colocar aqui a vinheta final. E é isso, pessoal. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Boa noite.